Roland Barthes, A Morte do Autor. Na novela Sarracine, falando de um castrado disfarçado de mulher, Balzac escreve esta frase: Era a mulher, com seus medos repentinos, seus caprichos sem razão, suas perturbações instintivas, suas audácias sem causa, suas bravatas e sua deliciosa finura de sentimentos. Quem fala assim? É o herói da novela, interessado em ignorar o castrado que se esconde sob a mulher? É o indivíduo Balzac, dotado por sua experiência pessoal de uma filosofia de mulher? É o autor Balzac, professando ideias literárias sobre a feminilidade? É a sabedoria universal? A psicologia romântica? Jamais será possível saber, pela simples razão que a escritura é a destruição de toda a voz, de toda a origem. A escritura é esse neutro, esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o branco e preto, em que vem-se perder toda a identidade, a começar pela do corpo que escreve. Sem dúvida, sempre foi assim. Desde que um fato é contado para fins intransitivos e não para agir diretamente sobre o real, isto é, finalmente, fora de qualquer função que não seja o exercício do símbolo. Produz esse desligamento, a voz perde a sua origem, o autor entra na sua própria morte, a escritura começa. Entretanto, o sentimento desse fenómeno tem sido variável. Nas sociedades etnográficas, a narrativa nunca é assumida por uma pessoa, mas por um mediador, xamã ou recitante, de quem, a rigor, se pode admirar a performance, isto é, o domínio do código narrativo, mas nunca o gênio. O autor é uma personagem moderna, produzida, sem dúvida, por nossa sociedade, na medida em que, ao sair da Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o prestígio do indivíduo ou, como se diz mais nobremente, da pessoa humana. Então é lógico que, em matéria de literatura, seja o positivismo, resumo e ponto de chegada da ideologia capitalista, que tenha concedido a maior importância à pessoa do autor. O autor ainda reina nos manuais de história literária, nas biografias de escritores, nas entrevistas dos periódicos e na própria consciência dos literatos, ciosos por juntar, graças ao seu diário íntimo, a pessoa e a obra. A imagem da literatura que se pode encontrar na cultura corrente está tiranicamente centralizada no autor, sua pessoa, sua história, seus gostos, suas paixões. A crítica consiste ainda, o mais das vezes, em dizer que a obra de Baudelaire é o fracasso do homem Baudelaire, a de Van Gogh é a loucura, a de Tchaikovsky é o seu vício. A explicação da obra é sempre buscada do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre, afinal, a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, a revelar a sua confidência. Apesar de o império do autor ser ainda muito poderoso, a nova crítica muitas vezes não fez mais do que consolidá-lo. É sabido que há muito certos escritores vêm tentando abalá-lo. Na França, Mallarmé, sem dúvida o primeiro, viu e previu em toda a sua amplitude a necessidade de colocar a própria linguagem no lugar daquilo que era até então considerado o seu proprietário. Para ele, como para nós, é a linguagem que fala, não o autor. Escrever é através de uma impessoalidade prévia, que não se deve, em momento algum, confundir com a objetividade castradora do romancista realista. Atingir esse ponto em que só a linguagem age,
performa e não eu. Toda a poética de Mallarmé consiste em suprimir o autor em proveito da escritura, o que vem a ser, como se verá, devolver ao leitor o seu lugar. Valéry, todo embaraçado numa psicologia do eu, muito edulcorou a teoria mallarméana, mas, reportando-se, por gosto do classicismo, à retórica, não cessou de colocar em dúvida e em risão o autor. Acentuou a natureza linguística e como que arriscada da sua atividade e reivindicou, ao longo de todos os seus livros em prosa, a favor da condição essencialmente verbal da literatura, em face da qual todo o recurso à interioridade dos escritores lhe parecia pura superstição. O próprio Proust, a despeito do caráter aparentemente psicológico do que chamamos suas análises, deu-se visivelmente ao trabalho de emaranhar inexoravelmente, por uma subutilização extrema, a relação do escritor com as suas personagens. Ao fazer do narrador não aquele que viu ou que sentiu, mesmo aquele que escreve, mas aquele que vai escrever, o jovem do romance. Mas, a propósito, que idade tem e quem é ele? Quer escrever, mas não pode, e o romance acaba quando finalmente a escritura se torna possível. Proust deu à escritura moderna a sua epopeia, mediante uma inversão radical. Em lugar de colocar a sua vida no seu romance, como tão frequentemente se diz, ele fez da sua própria vida uma obra de que o livro foi como modelo, de maneira que nos ficasse bem evidente que não é Charles quem imita Montesquieu, mas que Montesquieu, na sua realidade anedótica, histórica, não é mais que um fragmento secundário, derivado de Charles. O surrealismo, finalmente, para nos atermos a essa pré-história da modernidade, não podia, sem dúvida, atribuir à linguagem um lugar soberano, na medida em que a linguagem é sistema, e aquilo que se tinha em mira nesse movimento era, romanticamente, uma subversão direta dos códigos. Aliás, ilusória, pois um código não se pode destruir, pode-se apenas jogar com ele. Mas, recomendando sempre frustrar bruscamente os sentidos esperados, era a famosa sacudida surrealista, confiando à mão o cuidado de escrever tão depressa quanto possível aquilo que a cabeça mesma ignora. Era a escritura automática, aceitando o princípio e a experiência de uma escritura coletiva. O surrealismo contribuiu para desacralizar a figura do autor. Finalmente, fora da própria literatura, a bem dizer, tais distinções se tornam superadas. A linguística acaba de fornecer, para a destruição do autor, um instrumento analítico precioso, mostrando que a enunciação, em seu todo, é um processo vazio que funciona perfeitamente, sem que seja necessário preenchê-lo com a pessoa dos interlocutores. Linguisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que escreve, assim como eu, outra coisa não é, senão aquele que diz eu. A linguagem conhece um sujeito, não uma pessoa, e esse sujeito, vazio fora da enunciação que o define, basta para sustentar a linguagem, isto é, para exauri-la. O afastamento do autor, com Brecht, poder-se-ia falar aqui de um verdadeiro distanciamento, o autor diminuindo como uma figurinha bem no fundo do palco literário. Não é apenas um fato histórico ou um ato de escritura. Ele transforma radicalmente o texto moderno, ou o que dá na mesma. O texto é doravante, feito e lido de tal forma que nele, em todos os níveis, ausenta-se o autor.
O tempo, primeiro, já não é o mesmo. O autor, quando se crê nele, é sempre concebido como o passado de seu livro. O livro e o autor colocam-se por si mesmos numa mesma linha, distribuída como um antes e um depois. Considera-se que o autor nutre o livro, quer dizer que existe antes dele, pensa, sofre, vive por ele. Está, para a sua obra, na mesma relação de antecedência que um pai para com o filho. Pelo contrário, o escritor moderno nasce ao mesmo tempo que seu texto. Não é, de forma alguma, dotado de um ser que precedesse ou excedesse a sua escritura. Não é, em nada, o sujeito de que o seu livro fosse o predicado. Outro tempo não há, senão o da enunciação. E todo o texto é escrito eternamente aqui e agora. É porque, ou segue-se que, escrever já não pode designar uma operação de registro, de verificação, de representação, de pintura, como diziam os clássicos, mas sim aquilo que os linguistas, em seguida à filosofia oxfordiana, chamam de performativo, forma verbal rara, usada exclusivamente na primeira pessoa e no presente, na qual a enunciação não tem outro conteúdo, outro enunciado, que não seja o ato pelo qual ela se profere. Algo como o eu declaro dos reis ou o eu canto dos poetas muito antigos. O escritor moderno, tendo enterrado o autor, já não pode acreditar, segundo a visão patética de seus predecessores, que têm a mão demasiado lenta para o seu pensamento ou para a sua paixão, e que, consequentemente, fazendo da necessidade de lei, deve acentuar esse atraso e trabalhar indefinidamente a sua forma. Para ele, ao contrário, a mão, dissociada de qualquer voz, levada por um puro gesto de inscrição e não de expressão, traça um campo sem origem, ou que, pelo menos, outra origem não tem, senão a própria linguagem, isto é, aquilo mesmo que continuamente questiona toda origem. Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras a produzir um sentido único, de certa maneira teológico, que seria a mensagem do autor Deus, mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original. O texto é um tecido de citações, oriundas dos 1000 focos da cultura. À semelhança de Bouvard e Pécuchet, esses eternos copistas, a uma só vez sublimes e cômicos, e cujo profundo ridículo designa precisamente a verdade da escritura, o escritor pode apenas imitar um gesto sempre anterior, jamais original. Seu único poder está em mesclar as escrituras, em fazê-las contrariar-se umas pelas outras, de modo que nunca se apoie em apenas uma delas. Quisera ele exprimir-se, pelo menos deveria saber que a coisa interior que tem a pretensão de traduzir não é senão um dicionário todo composto, cujas palavras só se podem explicar através de outras palavras, e isto indefinidamente. A aventura que adveio exemplarmente ao jovem Thomas de Quincey, tão versado em grego que, para produzir nesta língua morta ideias e imagens absolutamente modernas, diz-nos Baudelaire, havia criado para si um dicionário sempre pronto, muito mais complexo e extenso do que o que resulta da vulgar paciência das versões puramente literárias, os paraísos artificiais. Sucedendo ao autor,
O escritor já não possui em si paixões, humores, sentimentos, impressões, mas esse imenso dicionário, de onde retira uma escritura que não pode ter parada. A vida nunca faz outra coisa senão imitar o livro, e esse mesmo livro não é mais que um tecido de signos, imitação perdida, infinitamente recuada. Uma vez afastado o autor, a pretensão de decifrar um texto se torna totalmente inútil. Dar ao texto um autor é impor-lhe um travão, é provê-lo de um significado último, é fechar a escritura. Essa concepção convém muito à crítica, que quer dar-se então como tarefa importante descobrir o autor, ou as suas hipóstases, a sociedade, a história, a psique, a liberdade, sob a obra. Encontrado o autor, o texto está explicado. O crítico venceu. Não é de admirar, portanto, que, historicamente, o reinado do autor tenha sido também o do crítico, nem tampouco que a crítica, mesmo a nova, esteja hoje abalada ao mesmo tempo que o autor. Na escritura múltipla, com efeito, tudo está para ser deslindado, mas nada para ser decifrado. A estrutura pode ser seguida, desfiada, como se diz de uma malha de meia que escapa, em todas as suas retomadas e em todos os seus estágios, mas não há fundo. O espaço da escritura deve ser percorrido e não penetrado. A escritura propõe sentido sem parar, mas é sempre para evaporá-lo. Ela procede a uma isenção sistemática do sentido. Por isso mesmo, a literatura seria melhor passar a dizer a escritura, recusando designar ao texto e ao mundo como texto um segredo, isto é, um sentido último, libera uma atividade a que se poderia chamar contrateológica, propriamente revolucionária, pois a recusa de deter o sentido é finalmente recusar Deus e suas hipóstases, a razão, a ciência, a lei. Voltemos à frase de Balzac. Ninguém, isto é, nenhuma pessoa, a diz. Sua fonte, sua voz, não é o verdadeiro lugar da escritura. É a leitura. Outro exemplo bem preciso nos pode fazer entender isso. Pesquisas recentes, Jean-Pierre Vernant, tornaram patente a natureza constitutivamente ambígua da tragédia grega. O texto é tecido de palavras de duplo sentido que cada personagem compreende unilateralmente. Esse perpétuo mal-entendido é precisamente o trágico. Há, entretanto, alguém que ouve cada palavra na sua duplicidade. E ouve mais, pode-se dizer, a própria surdez das personagens que falam diante dele. Esse alguém é precisamente o leitor, ou, no caso, o ouvinte. Assim se desvenda o ser total da escritura. Um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação. Mas há um lugar onde essa multiplicidade se reúne. E esse lugar não é o autor. Como se disse até o presente, é o leitor. O leitor é o espaço mesmo onde se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que é feita uma escritura. A unidade do texto não está em sua origem, mas no seu destino. Mas esse destino já não pode ser pessoal. O leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia. Ele é apenas esse alguém que mantém reunidos em um mesmo campo todos os traços de que é constituído o escrito. É por isso que é derrisório ouvir condenar a nova escritura
em nome de um humanismo que hipocritamente se arvora em campeão dos direitos do leitor. O leitor, jamais a crítica clássica se ocupou dele. Para ela, não há outro homem na literatura a não ser o que escreve. Estamos começando a não mais nos deixar engodar por essas espécies de antífrases com as quais a boa sociedade retruca soberbamente a favor daquilo que ela precisamente afasta, ignora, sufoca ou destrói. Sabemos que, para devolver à escritura o seu futuro, é preciso inverter o mito. O nascimento do leitor deve-se pagar com a morte do autor. 1968, Manteia.